E imagina você passar 10 anos inteiros treinando no exército e participando de guerras, e voltar pra sua família onde acaba descobrindo que sua irmãzinha sofreu bullying esse tempo todo. Mas não é aquele bullying que a gente tá acostumado a ver, tipo em Nagatoro, tá ligado? Bullying de verdade, rapaziada. E aí, o que você faria, hein? Macetava eles na porrada? Bem, porque é exatamente isso que passa na vida do Yuijin, o cara que vai macetar o colégio inteiro. Então não esquece do likezão e simbora pro vídeo. Tudo começa no meio da guerra, já na base inimiga, onde alguns membros haviam sido capturados ao tentarem resgatar o professor. Daí a porta abre, mas um cara é jogado lá, no caso do comandante, e pra variar o bicho ainda toma uma cacetada na cabeça só pra ficar esperto, tá ligado? Os caras estavam literalmente na merda, e pra piorar, o grupo deles estava separado em prisões diferentes, pra evitar que eles fizessem uma fuga. Porém, a porta abre novamente, só que dessa vez o mesmo cara que havia prendido ele simplesmente cai no chão nocauteado, e atrás deles nos deparamos com um gostoso do Prota que havia ido lá resgatar geral. Agora sim, o bagulho vai ficar louco. Então eles saem em busca de um jeito de vazar daquela base, onde eles acabam passando por várias pessoas que o Prota já havia passado a peixeira, tirando o fato que ele era a única pessoa que havia ido até ali salvar os reféns. Ou seja, ele tinha nocauteado geral sozinho. E o cara é brabo, viu? Pois eles acabam trombando com mais dois inimigos, que era uma merda, né? Já que eles não poderiam fazer barulho pra chamar a atenção de mais alguém. Só que o Prota rapidamente vai na direção deles, sem medo de tomar uma bala na cara, o desarmando e nocauteando o que estava na frente deles, ainda pegando a faquinha e fazendo um arremesso tão lindo que, meu parceiro, o cara é brabo. Assim ele toma a dianteira, pois ele tava com a pistola com silenciador, né? A Anya ficaria muito feliz em ver aquilo, e sai fazendo um arrastão por onde passava. Teve até uma hora que ele chegou derrapando no dane-se, já metendo bala nos caras que estavam na frente dele, velho. Não, sério, ou ele é habilidoso pra caramba, ou ele é um suicida, na moral. Deixando o tenente de boca aberta, pois ele nunca havia visto aqueles movimentos antes, né, pô? O cara era um verdadeiro monstro. E depois de caminhar bastante, eles acabam chegando na saída, que fazem uma pausa pros caras que estavam atrás os acompanharem. Então o tenente acaba perguntando pro Prota se ele era coreano, né, só pra ter certeza. Mas o Leque não chega a responder, pois eles rapidamente já atravessam um matagal, encontrando os outros membros que também foram salvos pelo Prota. É, o cara fez tudo e mais um pouco, na moral. Ele disse que mudaria seu caminho ali, falando a direção que eles deveriam ir, né? E nessa o tenente agradece de forma correta, oferecendo um aperto de mão bem tranquilo. Porém, eles são atacados novamente por um tiro de morteiro vindo lá da casa do Garaio, onde eles não puderam fazer nada, e a única coisa que a gente viu foi uma luz seguida de uma explosão, rapaz. Então é isso? F no chat? Acabou? Nada, pô. Por sorte, geral acaba sobrevivendo, e enquanto o tenente recuperava a consciência e checava de onde veio aquela explosão, acaba escutando sons de tiro, onde o Prota já tava metendo bala em cima dos caras que haviam atirado neles. O Leque não para, na moral. Não só isso, como ele também nota que o mercenário que tava ajudando eles era apenas um mero garoto, tá ligado? É, o moleque tava dando uma de Assassin's Creed no meio da guerra, só que segurando um fuzil, né? Daí já corta pra 6 meses depois, onde vemos uma garota chegando na sala gritando, falando que um gostoso havia sido transferido pra escola delas. Ah, então é pra isso que elas vão pro colégio, é? Assim conhecemos a suposta irmã do Prota, que já tava achando que era dele e de quem as meninas estavam falando. E olha que foda! Pelo que eu entendi, há 10 anos aconteceu um acidente, onde um avião caiu e nele estava o seu irmão mais velho junto com seus pais, que acabaram morrendo. Porém, 10 anos depois, né, ela e seu avô descobriram que, na verdade, o Yu estava vivaço. Tanto que o encontro deles foi bem emocionante, viu, tropa? Olha a cara de quem parece que não faz mal a uma mosca. Que gracinha, né? Mas, voltando pra realidade, logo em seguida vemos que a Dayun, na verdade, sofre um bullying pesado no colégio, já que ela é obrigada a fazer tudo o que mandam, e tirando o fato que ela ainda apanha só de falar alguma coisa. Mas parece que agora as coisas vão começar a mudar, viu, rapaziada? Assim, vemos o Prota no colégio, e ele se apresenta como Yuijin, e logo de cara já vemos que os valentões não foram com a cara dele, afinal, todas as garotas estavam babando em cima do Prota. O cara já chega conquistando corações, e enquanto ele caminhava pra sua carteira, um dos valentões chamado Lee, que tava meio rancoroso com o Leque só por ele ter chamado a atenção, coloca o pé rapidamente quase no mesmo tempo que ele tava passando pra fazer ele cair. Mas obviamente o Prota para olhando pro pé do maluco e ainda dando uma encarada ferrada nele. Vendo essa cena, eu fico imaginando o que ele pensou na hora, tá ligado? Não, eu passei 10 anos treinando pesado no exército e esse cara acha que vai me fazer tropeçar no pé dele? Ele é idiota, é? Logo após vemos uma conversa que o Yu teve com o tenente, onde ele havia dito pro Prota não entrar em brigas com ninguém. Mas não porque ele tava preocupado com o moleque, e sim preocupado com os oponentes dele. Ah, mas agora o bagulho vai ficar doido, filho. A professora pergunta se tava tudo bem, afinal ele tinha parado do nada. Ele diz que sim, dando um sorriso e indo até a mesa dele. Mas claro, ainda ouvindo uma provocação daquele uivinho. Ele se senta ao lado do Park, que era um cara bem gente boa até, e logo de cara já diz pro Ijin tomar cuidado com aqueles dois baitola, e
também acaba passando o horário das aulas pra ele. Nada com que o Prota deva se preocupar, não é verdade? Daí começa a aula e ele dá uma boa olhada em torno da sala, onde quase ninguém tava prestando atenção. Inclusive no colégio eu era que nem esse cara aqui, ó. E meio que ele tava comparando com a vida que ele tinha antes. No caso, quando ele andava com um fuzil na chuva no meio da guerra, a ponto de tomar um tiro vindo de qualquer direção, quando passava por pântano, seu treinamento pesado dia a dia. Enfim, comparado com o que ele havia vivido, sua vida agora tá bem pacífica, não é verdade? Então já corta pro fim da aula, onde vemos a Dayun indo pra casa, até se deparar com o seu irmão que tava esperando por ela pra irem pra casa juntos, que acaba deixando ela meio avoada, né, mas feliz ao mesmo tempo. Então, depois de um tempo caminhando no silêncio absoluto, o Prota diz a ela que era um pouco embaraçoso, né, afinal eles não tinham intimidade nenhuma, e tirando o fato que o Leque não se lembrava de nada do que aconteceu antes do acidente, só sabia que tinha um avô e uma irmãzinha. Resumindo tudo, eles meio que tinham quebrado o gelo até passar por um café, onde uma das garotas que fazia bullying com ela tava lá, tropa, ainda acompanhada por dois marmanjos. Olha que maravilha! Obviamente a Dayun fica em choque ao ver que a garota havia notado a presença deles ali, e pra variar, perguntando se o cara que tava com ela era seu namorado. Ainda bem que ela disse a verdade, né, porque se ela tivesse dito que era namorado dela, o rolo que ia dar pra ela se explicar depois, já que eles são irmãos, meu parceiro. Ela responde assustada, dizendo que era seu irmão, né, até aí tranquilo, mas ao ouvir a Dayun dizer que elas eram amigas, meu parceiro, a mina ficou tiltada, já começando a provocar ela, fi. Caraca, é uma ofensa ser amiga dela, hein? Não tô entendendo. Um dos caras que tava sentado pergunta do porquê o Yuijin estava encarando eles, ainda chamando ele de bitinha, se é que vocês entenderam, né? Não só isso, como levanta da mesa e vai pra cima dele. Esse aí perdeu o medo de morrer, na moral. E sério, tava ansioso pra chegar nessa parte, viu, tropa? É aqui que tudo começa. Já pega uma pipoquinha aí, fi. O Prota toma a frente da sua irmã, ficando cara a cara com o Valentão, que caçoava dele, dizendo que o Leque tava bancando fodão na frente da sua irmãzinha. Mas enquanto ele tava se achando na frente do Prota, o Yu tava analisando ele, como o fato do Leque tá com seus pontos fracos à mostra, conferindo pra ver se ele não tava carregando nenhuma arma, né? Cá entre nós aqui não seria problema nenhum, mas ele acaba percebendo que era perda de tempo, já que o cara só tava metendo louco pra cima dele, e simplesmente vira o rosto ignorando o maluco, e obviamente acaba se sentindo ofendido pra caramba vendo isso, pegando o Leque pelo colarinho, tropa. Mas antes de alguma coisa acontecer, a Dayun acaba se desculpando, eu não sei bem o porquê, já que ela não fez nada, né? Falando que seu irmão veio de fora e que não tinha acostumado com sua cultura ainda, tentando acalmar o Valentão pro seu irmão não apanhar. Mas ela é ignorada ainda, escutando que isso não tinha nada a ver com o que tava acontecendo. E meus amigos, quando o Prota viu a cara de pânico que sua irmãzinha havia feito, já dá um socão no pulso daquele maluco que fica sentindo dor pra caceta. Então ele larga a mochila, tira seu paletó e coloca sobre o rosto da sua irmã, pedindo pra ela esperar um momento, que ele só ia fazer um negocinho ali. O Valentão parte pra cima do nosso Prota, que não tinha baixado a guarda, e mesmo de costas acaba dando um socão na boca do maluco, que cai sem entender nada. O cara apagou com um golpe só, velho. Já o outro cara até pensou em ir pra cima, mas enquanto ele pensava, o Prota já aparece na frente dele, acertando um socão na pança do maluco e arremessando ele pra longe. E o mais foda é que ele também pretendia bater na mina que tinha feito bullying com a irmã dele. O cara é a favor dos direitos iguais, tá ligado? E só de ver a cara dele, a mina já tinha se cagado toda. Mas por sorte a irmã dele havia tirado a camisa do seu rosto, perguntando o que havia acontecido ali. Ah, não, é que passou um furacão aqui, catou esses dois moleques, ó. Ah, vai, você consegue pensar numa desculpa melhor, né? Ele muda de assunto perguntando se ela não queria comer alguma coisa, e ao dizer que não, ele só a chama pra irem pra casa juntos, ainda dando uma boa encarada na mina que tinha ficado pra trás, só pra ela ficar esperta. E na moral, tropa, eu achei incrível como ele conseguiu mudar de humor tão rapidamente ao ponto de parecer outra pessoa, velho. Mas como toda a história, vocês estão ligados que não vai ficar só nisso, né? Assim, no caminho de casa, Dayun pergunta do porquê ele havia feito aquilo, né? E o Prota diz que fez aquilo porque parecia que eles estavam zoando com a cara dela. E ao ver que ela era o motivo daquela briga, acabou ficando toda baitolinha, fi. Ué, eu disse algo que não devia? Mais tarde vemos eles em sua casa, só que dessa vez com o Prota metendo a mão na massa. É, além de bom de briga, o cara é Masterchef. Enfim, não aconteceu nada demais aqui, só podemos ver os dois elogiando a comida do seu avô, que ficou bem feliz em ouvir aquilo, e vemos que o Prota também preferiu não contar sobre a briga que ele havia entrado mais cedo. Uma sábia decisão, na moral. Foda também que antes de dormir, ele lembra que seu avô havia ficado muito feliz em reencontrar ele, assim pegando no sono, e pelo visto ele acabou se lembrando do dia do acidente, tá ligado? Mas não foi grande coisa, já que logo em seguida ele acordou assustado na manhã do outro dia. Caraca, que noite rápida, né? Daí ele se levanta topando com sua irmã, que já tava
estavam indo pro colégio. Sem contar que ela já até havia feito a comida, filho. Essa daí é pra casar, na moral. Agora vamos pra parte boa, né? Volta pro colégio onde vimos a Redi meio estressada com o que havia acontecido ontem, já que ela havia aparecido no café momentos depois que os moleques haviam tomado uma surra pro irmão da Dayun, né? E ela decidiu descontar em quem? Bingo! Na própria Dayun, tropa! Tanto que elas levaram ela pro terraço, onde começou uma chuva de agressões. E pra variar, a Redinha ainda disse que os caras que o Yu havia espancado eram amigos do irmão dela. Sem contar que eles iriam se encontrar hoje pra um acerto de contas, tá ligado? É, mais trocação pra gente, tropa. Ela fica irritada gritando com as duas, perguntando o que elas planejavam fazer com o irmão dela, já tomando um tapão na cara, porque é assim que funciona, ela não pode falar nada. O problema mesmo é que ela é boazinha demais, né, tropa? Se fosse eu ali, já tinha dado uma joelhada na cara dela. Brincadeira, leva a sério não, pô, que isso? Mas depois de tudo isso, ela só se levanta e sai correndo pra sala. Agora, enquanto isso, na sala de aula do Prota, vemos que aqueles valentões estavam tacando borracha no garoto que sentava do lado do Prota, na maldade mesmo. Até o próprio chegar colocando a mochila na frente, só pra dar uma intimidada básica neles, tá ligado? É, só de encarar o Prota já dá um cagaço da porra, não concordam comigo? Tanto que os dois até pensaram em chamá-lo depois da aula pro beco pra dar uma surra nele. Decora isso aí, viu? Então o Park pergunta se ele não queria conhecer o colégio depois da aula, mas o Idin recusa, dizendo que teria que acompanhar sua irmãzinha até sua casa. E ao descobrir que a irmã do Prota era a Yuri Dayun, meu parceiro, ele conta tudo e mais um pouco pra ele, na moral. Desde quando ela era popular no fundamental até ela começar a sofrer bullying só porque ela era linda demais, mano. Faz sentido isso? Sim. Pela primeira vez o bullying faz sentido, né? Só que o mais foda disso tudo é que quando o Prota descobre que a mina que fazia bullying com a irmã dele tinha um irmão e que ele era o cara mais fodão do colégio, 3 leque aparece na sala dele metendo o pé na porta e com o próprio acompanhando eles, rapaziada. Ele chama o Prota, que se levanta na maior calma possível, já perguntando o seu nome. E enquanto o cara tava se achando fodão na frente dele, o Idin tava tranquilão, só encarando ele de longa distância. Mas como eu sempre falo, tudo que é ruim pode piorar, viu, tropa? Pois a sua irmã apareceu na porta toda suja e machucada, véi. 4 contra 1, será que ele aguenta? Que pergunta, viu? Logo de cara ele já senta porrada em um dos caras que tava ali, já nocauteando ele. Logo em seguida desviando do golpe de um randola e dando um pescoção nele. Já foi -2, quem é o próximo? Assim ele foi pra cima do terceiro, que também conseguiu desviar do golpe, dando um socão na pança do maluco. E novamente o arremessando pra longe. Cara, ele gosta de arremessar as pessoas, né, mano? Mano, ainda bem que a gente não chamou ele pra brigar, hein? Então todo mundo fica assustado vendo que ele tinha solado 3 malucos com um golpe só. E pra variar ainda deu um close no Prota só pra dar pinta de gostosão, tá ligado? Só que mesmo assim o Kingston não se sentiu intimidado, indo pra cima dele, dando um chutão na cabeça do Prota. Me enganei, ele defendeu. É um chute, todo mundo erra, né? Mas não satisfeito, ele desfere outro chute, desta vez do outro lado, que foi facilmente parado pelo Yu, dessa vez com um braço só, rapaziada. Não só isso, como o Idin cata a perna dele, o puxando pra perto. E adivinha? Dando um socão na cara do Ruivinho, tropa. Tá que pariu, isso que eu chamo de humilhação, hein? Ainda pra finalizar com chave de ouro, ele dá um chutão na boca do maluco só pra nocautear ele logo. Tá achando que acabou? Nada. Porque ele vira na direção da loirinha e também vai até ela pra macetar ela na porrada, tropa. Mas a irmã dele acaba impedindo o leque de fazer aquilo. Afinal, né, Lei Maria da Penha ia dar ruim pra caramba. E sem mais alternativa, ele diz que iria acompanhá-la até sua sala. E eles vão de boa, ignorando o fato que tinham 4 marmanjos capotados na sala dele. Mas enfim, né, acontece. No caminho ela se desculpa por ele se forçar a brigar por causa dela. E o Prota, com um sorriso no rosto, diz que não tinha nada a ver. Tanto que dá um exemplo dizendo que onde ele vivia, ninguém se importava com ninguém. Mas quando se tratava de família, eles a protegiam com sua própria vida. O cara baseou sentimentos familiares numa guerra, velho. Meu Deus, vou nem falar nada, na moral. Sua irmã fica surpresa em ouvir aquilo, tanto que ela agradece por ele ter acompanhado ela, já entrando na sala toda envergonhada. Brabo. Já um tempo depois ele volta pra sua sala, dessa vez com os 2 baitolas babando em cima dele, tipo, elogiando o cara pra caramba depois daquela briga, né? Só que não é pra menos, afinal não é todo dia que você vê um cara macetando 4 pessoas de uma vez só. E o foda é que enquanto isso, o Kim tava irritadaço com o que tinha acontecido com ele. E pra variar, sua irmã tava sendo chata pra caralho, meio que debochando com eles. Ai, para, né, gente? Foi só um cara. Vocês vão ficar assim só porque um cara esbagaçou vocês na porrada? Então por que você não vai sozinho e bate nele? Ah, é, você não consegue, né? Vajaya.
É, rapaziada, tá tenso pra todo mundo, viu? Principalmente pra essa mina aí, que a partir de agora vai ter que aturar a Yuri de um jeito ou de outro. Não, mas cá entre nós aqui, vocês acham mesmo que vai ficar assim? Vai piorar, tropa, vai piorar bastante, vocês vão ver, peraí. Eu espero que a pipoca não tenha acabado, viu? Já na saída da escola, vemos ela novamente voltando pra casa, agora pensando que talvez ela não sofreria mais bullying no colégio, né? Até que ela toma um susto do Ijin, que tava ali novamente esperando por ela, porque dizendo ele era ruim de direção. Claro, a gente acredita, vai. E a loirinha lá putaça telando tudo, sem contar que ela tinha um plano em mente, viu, rapaziada? Mano, esse vídeo só acaba quando a poeira baixar, na moral. Eles vão até o mercado comprar algumas coisas pra janta, onde a Yuri acaba perguntando se ele não tinha alguma namorada onde ele morava. Tanto que ele fica um pouco surpreso com essa pergunta, né? Mas ele diz que não, porque ele sempre esteve muito ocupado matando pessoas. Ele também acaba perguntando se ela não tinha um namorado, né? E ela também diz que não, porque também esteve ocupada, né? Apanhando pra todo mundo. Caraca, é um mais mentiroso que o outro, na moral. Ok, como eu sei que vocês gostam de ver uma boa trocação, vamos logo pra parte boa então, né? Já no outro dia vemos o Yuijin saindo do banheiro todo gostoso, se deparando com sua irmã indo novamente pro colégio sozinha. Eu acho que ela não aprendeu que sempre que ela sai sozinha alguma coisa acontece, né? E dessa vez não foi diferente, porque a caminho da escola a gente vê que ele estava bastante feliz por ter feito a comida mais cedo pro seu avô, até que ela simplesmente toma um chutão de alguém que tava mascarado. Nossa, quem será que é, né, tropa? Elas têm um diálogo rápido onde acabam chamando a Dayun pra um karaokê. Vocês já sabem muito bem o porquê, né? E logo depois já corta pra ela saindo do karaokê, só que sem a Dayun. O carinha da limpeza ainda comenta que alguém não parava de gritar enquanto elas cantavam. E chegando lá, ele se depara com ela toda ferrada no chão, tropa. Havia apanhado mais que cachorro, na moral. Mano, essa mina só se ferra, cara. Obviamente ela acaba não indo pro colégio e, como consequência, o prota não a encontra na saída, que o deixou um pouco preocupado. E pra variar, ela nem tava atendendo o telefone, tá ligado? Não, por que será, né? Ele chega em casa indo direto pro quarto dela pra saber o que havia acontecido. E aí Yuri disse que tava tudo bem, ela só tava com muito sono e veio mais cedo. Ainda complementando dizendo que ela tava de quarentena porque meio que tava com uma febrezinha, só pra que ele não entrasse no quarto e visse ela toda detonada. O prota, pra não invadir a privacidade dela, acaba acreditando, né, até pensando em comprar alguns remédios. Porém, ao olhar pro sapato da sua irmã, ele vê claramente manchas de sangue, meus amigos. E imagina como ficou a cabeça desse moleque depois disso. Daí mais tarde, já anoitecendo, depois que ele comprou os remédios, porque dizendo a Yuri, ela tentou desviar de uma bicicleta e nisso alguns degraus caíram em cima dela. Na moral, essa foi a pior desculpa que eu já ouvi na minha vida. Ou não, né? Vai que as meninas lá tacaram degraus de verdade nela. É uma possibilidade. O prota pergunta se ela não gostaria de ir para um hospital, né? Afinal, ela tava com um ferimento um pouco grave, tanto que o braço dela tava todo enfaixado. Mas ela disse que não precisava, porque na cabeça dela, se ela fosse para um hospital, descobririam que não foram só alguns degraus, não é verdade? E o mais complicado disso tudo é que nessa mesma conversa, o prota descobre que o seu avô tinha problemas no coração. Então, ligando os pontinhos, dá pra imaginar do porquê a Yuri não conta nada pra ele, né, pô? E assim, rapaziada, depois de tudo que aconteceu com essa menina, agora é hora da vingancinha, não é mesmo? Mexeram com a garota errada. Então, no meio da noite, vemos o Ruivinho reunido com seus amigos, discutindo sobre o que eles iriam fazer com o novato. No caso, o nosso prota. Afinal, eles não podiam deixar isso barato. Até que a sua irmã liga avisando que havia um cuidado da irmã do moleque, deixando o cara todo orgulhoso. Mas esse orgulho durou pouco tempo, já que ele olha pro corredor e lá no fundo se depara com o próprio Yuijin caminhando na direção deles, rapaz. Ele fica feliz em ver o nosso prota, mas ao mesmo tempo preocupado, porque o leque já chegou capotando dois pra não perder o costume, na maior facilidade do mundo. Os outros também vão pra cima, mas o prota dá um chutão na mesa, ou no pé do cara, eu não entendi muito bem onde foi esse chute, só sei que o cara quase caiu no chão, mas o prota não deixou, segurando ele pelo colarinho e o arremessando na parede, velho. Mano, esse maluco é um monstro, cara. Inclusive chega uma hora que o Yu quase toma uma garrafada, mas rapidamente tira a garrafa da mão dele, acompanhado por um socão de baixo pra cima bem no queixo. Vocês estão acompanhando a briga, né, tropa? Eu espero que sim. E assim, novamente o Ruivinho se encontra cara a cara com o prota e com seus amigos espancados no chão. Kim, eu não sei quantas vezes eu preciso dizer pra você não mexer com a minha irmã. Deus do céu, isso é demais pra mim. Minha pressão até caiu aqui, velho. Não é nem meme. Desesperado, Kim lança um copo na direção do prota e acaba errando, né?
Obviamente. Assim, pegando uma garrafa na mesa e partindo pra cima dele. O Prota desviou tranquilamente de todos os ataques e ainda desferiu um socão na boca do maluco, velho. Não satisfeito, já que ele havia apanhado pouco, o Ruivinho quebra a garrafa na parede e vai novamente pra cima dele, dessa vez com a intenção de matar. Oh, já tá levando pro pessoal, calma aí, pô. O Prota gruda no pescoço dele, o jogando contra a mesa com força pra judiar mesmo. E enquanto o cara não tava conseguindo respirar, o Prota diz a seguinte frase: ele arregaçou geral como se não fosse nada e ainda tacou-lhe um aviso. E da próxima vez não ia ficar só por isso, tá ligado? É doido, não, e dá pra melhorar, calma aí. Porque a Redinha tava na entrada do clube e lá ela vista o Prota subindo as escadas como se fosse um tubarão em busca de comida, meu parceiro. Obviamente ela tremeu as bases, tanto que chegou a tropeçar e caiu no meio da rua. Mas antes do leque fazer alguma besteira, o seu avô acaba ligando o chamando pra se encontrarem. Essa daí escapou por um fio, hein? Depois disso ela vai até o clube onde encontra o seu irmão espancado junto com os amigos dele. E pra melhorar mais ainda, ele diz a ela pra não mexer com a irmã do Prota. Mas como ela tava discordando de tudo, o Ruivinho fala que se por acaso ela encostasse em um fio de cabelo sequer daquela menina, ele mesmo acabaria com ela. Caralho! Parece que o jogo virou totalmente a favor da Yuri, né, rapaziada? Logo após vemos o Prota se encontrando com seu avô, que diz estar preocupado com a Dayun, porque ele sabe bem que aqueles machucados não foram causados numa simples quedinha, né, tropa? E pra variar, ele dá uma leve desabafada, falando que ultimamente ela anda escondendo muitas coisas dele, até pensando que ela não tava mais confiando no próprio avô. Mas o Prota o acalma, dizendo que nesse pouco tempo que eles estavam juntos, ele pôde perceber que a Dayun amava muito ele, ainda complementando, dizendo que iria com ela todos os dias pro colégio, pra meio que passar um sentimento de segurança pro vovô, tá ligado? E na moral, funcionou, que é uma beleza, ó. E por fim o capítulo acaba com ele dizendo que estava realmente muito feliz pelo Prota estar ali junto com eles. Caraca, finalmente a poeira baixou e isso tudo ocorreu em 3 dias, mano. Só imagina como é esse mangá daqui pra frente, na moral. Então já corta pra eles no hospital, onde o Kim tava todo detonado, onde conhecemos seus pais. Sua mãe, que o defende de todas as formas possíveis, como se ele nunca tivesse feito nada, super protetora, tá ligado? E seu pai, que sabe muito bem como são seus filhos, ainda mais que ele é um congressista podre de rico, então pra ele não faz diferença, né? Daí eles saem dizendo que iriam resolver aquilo, no caso dar uma lição em quem bateu neles, né? E o Kim já fica meio agoniado, perguntando pra sua irmã do porquê ela havia contado pra ele, sabendo que ia dar um BO do caramba. Mas ela responde que não poderia guardar aquilo em segredo, afinal ela não poderia esconder a forma de como quebrou o braço, né? Ainda ressaltando, falando que o Prota mexeu com as pessoas erradas. Ai, claro que mexa. Essa daí vai sofrer mais um cadinho, certeza. Quer dizer que ele fez isso no seu braço? Sim, claro que foi, oxi. Corta pros pais do garoto saindo do hospital e vemos que a mulher tinha ligado pra um tal de chefe, deixando o velho ali com o C na mão. Afinal, o cara pra quem ela tinha ligado era perigoso pra caramba. Provavelmente tem tráfico no meio, né? Político, criminosos, enfim, tudo combina. E ouvindo isso, a Redinha fica como? Tanto que o cafetão, nessa altura do campeonato, já tinha mandado os caras irem buscar o Idin. É agora que vai começar a trocação, tropa, simbora. No quarto dele, o próprio tava pensando se eles parariam de mexer com a sua irmã, né? Depois de tudo que havia acontecido. Mas ele escuta o seu avô conversando com alguém que estava justamente em busca dele, que provavelmente eram os capangas do chefia. O avô dele disse que tava tarde e tals pra ele sair, porém o Prota aparece dizendo que eram só alguns amigos dele e que iria bater uma conversa rápida com eles, tá ligado? Então depois de um tempo vemos eles chegando numa construção, onde o Idin tava meio indeciso, querendo saber quem eram aqueles caras e o que eles queriam, obviamente, né? Até onde eles sacaram um taco de beisebol prontinho pra bater nele. Ah, agora eu entendi! Um deles pergunta do porquê ele teve que mexer com aquelas crianças, assim, percebendo que tudo isso tinha a ver com a Redinha e com o Kinsou, já não tendo outra alternativa além de bater nos caras. Legal, então agora eu posso bater neles, né? Eles me ameaçaram primeiro. O chefe percebe que o moleque não tava fazendo nenhuma expressão e ao mesmo tempo vê ele catar o braço do careca, puxando ele pra perto e acertando uma cotovelada cabulosa no maluco. O fight começou como? O cara fica meio zonzo, mas continua segurando o Prota, enquanto o outro parte pra cima pra dar uma tacada nele, que acaba desviando numa boa. Ele tenta de novo, mas o Prota vai na direção do taco, conseguindo prender ele com o braço e de brinde dando um gancho certeiro no cara, velho. Ainda combando com uma joelhada e afundando a cara dele no chão. Que isso, moleque, tá de hack, hein? O careca cata ele por trás, mas acaba tomando uma cotovelada na costela e outro socão no queixo, assim, caindo pra trás já nocauteado.
agora eu entendi porque o Ruivinho apanhou. Esse cara é o pica de mel, ué. E depois de ver os seus capangas apanharem que nem cadelinha, o chefe vai na direção do Idin se achando pra caramba, mesmo cheio de aberturas. Porém, instantaneamente dá um soco na cara do Prota, que desviou por pouco, viu, rapaziada? E logo em seguida veio a famosa sequência de porradão, enquanto o Leque só ficava na defensiva desviando de tudo, até achando uma brechinha indo pra cima com tudo. Mas parece que o cara já tava esperando por aquilo, já que ele dá um sorrisinho e já desce o porrete empurrando o Prota pra longe. Que isso, velho, tá abusado demais, né, tropa? Inclusive o Idin sentiu esse golpe, fi. Mas quem de acha você? Fala aqui pra mim. É apenas um estudante do ensino médio. Aham, vai, fala logo, bicho, deixa de ser chato. Ah, eu vim do passeio. Passeio? Passeio pau na tua cara. Vamos matar agora. O cafetão parte pra cima do Prota, que consegue se defender numa boa, ainda tentando dar um porradão na cara dele. Mas o velho esquiva de novo, tentando acertar novamente um socão de baixo pra cima, e também foi facilmente desviado pelo Prota. Que isso, vão ficar nessa até quando? Só que dessa vez o Prota vê uma abertura, já dando uma no bucho do cara. Basicamente o Idin tava contra-atacando enquanto desviava dos ataques dele. E olha, deu certo pra caramba, viu? Ao perceber isso, o chefe parte num ataque de fúria, mas acaba tomando na cara, na costela, que deve ter doído pra caramba, na moral. E finaliza com um gancho nocauteando o Coroa, que cá entre nós aqui, ele nunca teve chance, né? E ao reconhecer a força do Prota, o cara simplesmente diz que eles mexeram com a pessoa errada, assim cortando pros pais do moleque. Caraca, que foda, né, velho? Agora só falta ele aparecer na frente do congressista pra piorar tudo. Ou será que ele vai? No escritório, a véia tava toda irritadinha, já querendo saber se o chefe havia macetado o Idin na porrada. Mas pra alegria dela, ou tristeza, não sei, o telefone toca e era justamente o chefe que eles haviam contratado pra cuidar do Prota. Porém, ele já se desculpa dizendo que havia sido derrotado. Só que é como eu sempre digo, né? Tudo que é ruim pode piorar, pois eles já viam um cara sendo nocauteado na porta do gabinete deles, já ficando em choque, tá ligado? Só que o mais chocante disso era a presença do próprio Idin na sala do congressista, como se não fosse nada, e com todos os seguranças dele capotados no chão. Caraca, ele vai bater em todo mundo ali, é isso que eu tô vendo mesmo? Ele chega todo fodão achando que teria mais guardas na sala dele, né? Mas não, os únicos que tinha ele já nocauteou. Isso não vem ao caso. E presenciando isso tudo, a véia já cata o telefone ameaçando ligar pra polícia. Afinal, aquilo era considerado invasão, né? Realmente. E sabendo que o pai deles era uma pessoa muito importante, o Prota saca o telefone, revelando um vídeo onde a Redin espancava a Yuna, obviamente deixando geral ali de boca aberta, principalmente a loirinha, que deve ter se cagado toda. E o mais foda disso é que nos vídeos descobrimos que a Redin também roubava o dinheiro da sua irmãzinha, chegando a cobrar valores absurdamente altos, dizendo pra ela rodar a bolsinha na esquina, roubar dinheiro, não sei, dá o seu jeito. Agora a pergunta é, como ele conseguiu essas filmagens, tá ligado? Pelo que eu entendi, no meio da noite ele invadiu a casa dela e pegou todas essas gravações no computador da própria Redin. Não só isso, como ele também tinha gravado a véia contratando o cara lá pra quebrar o braço dele, ainda complementando que só tava fazendo isso porque do mesmo jeito que o congressista ficaria do lado dos filhos dele, ele ficaria do lado da sua irmã. Mano, isso tem mais plot que o Putz Haluca, na moral, velho. Esse cara é mais preparado que eu digo, não é possível. O pai dela fica irritado, já mandando ela calar a boca, né? E perguntando o que ele queria em troca, né? Medicamentos, dinheiro, um pedido de desculpas diretamente dos filhos dele. Mas o Prota dispensa tudo, dizendo que a única coisa que ele queria era que os filhos do congressista não chegassem mais perto da sua irmã, de preferência nem no mesmo lugar. E nessa veio concorda dizendo que iria transferi-los pro exterior nesse exato momento, deixando novamente as duas ali em choque. Afinal, ele tava concordando com tudo que o Idin tava falando. Mas antes de ir embora, o velho pede pra que ele apagasse todos os vídeos, né? Já que ele havia feito tudo que o Prota havia pedido. Mas pela cara de felicidade que o Leque tava fazendo, obviamente ele não ia apagar os vídeos, né? Ele não é idiota. Assim, apenas virando as costas e deixando a sala num clima totalmente pesado. Mas é um gostoso mesmo esse cara, não é verdade? Credo! Não só macetou o Kinsou na porrada, como ameaçou a família dele, velho. Não, esse cara é muito foda, na moral. Ele chega em casa onde seu avô e sua irmã estavam esperando pelo Prota, bastante preocupados, né? Afinal, ele saiu com 2 agiotas, só que ele tava benzão. Inclusive, chega a perguntar pra Dayun como ela tava, afinal, os degraus tinham caído nela, né? E ao ouvir que ela tava melhor, ele diz pra ela não se preocupar, pois nunca mais iriam cair degraus nela novamente. E deixou a menina confusa, né? Afinal, ela não tinha contado pra ele o que havia acontecido e muito menos havia entendido o que ele tinha falado. Mas, enfim, já no outro dia vemos o Prota na frente da sala da sua irmã, juntamente
com ela. E nisso a Dayun disse que ele não precisava mais acompanhá-la porque tava tudo bem. Mas mal sabia ela que ao entrar em sua sala não encontraria a Redinha, ainda descobrindo que ela e seu irmão haviam sido transferidos pro exterior. Vendo isso, ela sai novamente da sala gritando pelo seu irmão, que se vira dizendo que a encontraria mais tarde. Rapaz, mas ele tem uma pinta de fodão que eu vou te contar, viu? Mas como a gente conhece muito bem como a Redinha é, mais tarde a gente vê as amigas dela no karaokê reunidas conversando sobre a transferência da própria, já que ela não havia contado isso pra ninguém. Só essa mina aqui que sabia mais ou menos o verdadeiro motivo, tá ligado? Até que a loirinha acaba aparecendo pé da vida com tudo que tava rolando e diz que iria ficar fora somente por um semestre, porque na verdade o pai dela só queria um tempinho pra conseguir sumir com aqueles vídeos de um jeito ou de outro. É, o velho também é um babaca, a família toda é babaca, ninguém se salva, na moral. Mas calma que tem mais. A Redinha diz que daria um jeito do avô da Yuna ser demitido do trabalho dele e ainda chama as meninas pra dar uma última surra na Dayun. Mano, essa vaga não tem salvação, na moral, tem que mandar matar mesmo. Mas olha que pena, rapaziada, que pena. Porque ela olha pra porta e se depara com ninguém mais, ninguém menos que o nosso amado figurante. Não, sério, eu não sei quem ele é, ó, putz. Ela obviamente reconhece o cara, mas ele paga de louco, né, já que tava mascarado e encapuzado. E como ele havia ouvido o que elas planejavam fazer com a Yuna e seu avô, quer dizer, com aquelas duas pessoas, tá ligado? Ele vai fechando a porta enquanto diz que elas adoram fazer barulho, né? Ainda dando um close na cara de ódio que ele tá, que meu parceiro. Mas o triste mesmo é que o que aconteceu dentro dessa sala é história, porque não foi nos revelado. E é uma pena mesmo, porque eu queria tanto ver essa mina sofrer, cara, vocês não têm noção. Mas pelo menos agora eu estou satisfeito com esse mangá, tá ligado? Chegou no ápice. Enquanto isso, vemos a família dela reunida só esperando por ela, até um rapaz entra na sala desesperado, já ligando a televisão, onde passava uma reportagem sobre bullying nas escolas e tal. Até aí tudo normal. O problema é que o elenco principal da reportagem era a Redin e o Kim, justamente filhos do congressista. Não só isso, como o próprio estava sendo acusado de fraude de votos e lavagem de dinheiro. Eu conheço um cara assim que tem 9 dedos, ó, coincidência, né? É, bicho, a casa caiu pra ti, na moral. E só pra dizer que eu não avisei, porque já é o óbvio, né? Isso tudo foi feito pelo Prota, que já havia armado tudo caso o congressista ou a sua família tentasse fazer alguma coisa contra ele. Pois é, aqui o buraco é mais embaixo, tá ligado? Então no outro dia, já sem mais nenhum delinquente no colégio, já que o Prota fez um limpa, vemos todas as garotas babando em cima do Prota, enquanto ele recebe uma mensagem da sua irmãzinha, dizendo que iria pra casa sozinho, ainda complementando que ele precisava se divertir um pouquinho, né? Nessa chega o parque que eu descobri que ele tava livre depois da aula, o chama pra dar um rolê, mas logo atrás dele surgem eles, os gados. Mano, fiquei sabendo que você foi até a base do Kinsou e arregaçou a gangue dele de novo, hein? Cara, eu não sei quem é você, mas acho que eu te amo, viu? E esse papo torto pro meu lado não vai dar certo não, viu? Eles também acabam chamando o Prota pra dar um rolê depois da aula, mas ele recusa, já queria sair com o parque. Mas eles meio que se autoconvidam, então não mudou porra nenhuma. Mas enfim, logo em seguida entram 2 novos alunos, entre aspas, né, já que eles eram veteranos. Um deles era Shin Yuna, filha do dono da maior empresa do país, né, nada demais. E linda pra caramba também, na moral. E ao seu lado era o Go Suk-jo, secretário de segurança dela. Carai, que nome foda, né, Suk-jo, parece cantor de rap. E pelo que eu entendi, ele a acompanha desde criança, então provavelmente deve ter um laço entre esses dois. Eu já explico por que eu disse isso. Os guris já ficam cheios de medo do cara, né, por algum motivo. E depois da apresentação, ela vai até sua cadeira, onde o Suk-jo dá aquela encarada básica no Prota. E claro, né, quando você encara o abismo te encara de volta. Então ela pergunta quem era aquele aluno, mas o Suk-jo não soube responder, afinal ele não tava nos registros do colégio. No caso, quando ele havia conferido. Então ela fica encarando o Ijin com um sorrisinho, né, que acaba notando e olhando pra ela, mas se vira como quem não quer nada com nada, deixando a mina toda bobona. E como eu falei antes, a mina passou a vida toda com esse moleque aí do lado dela e agora tá interessada no Prota? O comedor de casada é real? Não é possível. Mas voltando pra conversa principal, o parque acaba chamando ele pra ir no cybercafé, onde o Prota meio que se lembra do que havia aprendido na aula de como ser uma pessoa normal. Sim, ele teve que ter essa aula, né? Mas basicamente foi isso, não aconteceu nada demais aqui. Depois da aula, vemos o Suk-jo passando as informações sobre o Ijin pra Yuna, já que ela tava meio desconfiada, né? Já que ele havia voltado de um acidente de avião que ocorreu 10 anos atrás. Assim, cortando pro próprio voltando pra casa, recebendo mensagem da rapaziada do LoL. É, eles foram jogar LoL depois da aula. Eu não julgo, vai, tudo bem. Onde pelo que a gente pode ver, o Prota
Prota era horrivelmente horrível, ruim mesmo. E, todavia, o Parker era pelão pra caramba, tanto que a conta principal dele tava no desafiante, velho. Ruim de briga, mas quebrado no LoL, foda é isso. E o foda mesmo é que os caras até pagaram rango, fi. Quem diria que eles eram gente boa, né, velho? No caso, ficaram gente boa depois que o Prota baixou a poeira deles, né? Aí eles ficaram de boa. No caminho ele acaba encontrando a sua irmã, que tinha saído pra comprar algumas coisas, tanto que nessa hora ele pergunta como tava indo no colégio, né? Mas sem a Redinha por perto, obviamente tava numa boa. Tanto que ao chegar em casa, mesmo tendo comido no cybercafé, ele fez questão de jantar ao lado de sua família, ainda saindo com um buchinho grandão, ó. Pois é, finalmente tranquilidade, né? O problema é que tá calmo demais. Ele recebe uma ligação do tenente querendo saber se tava tudo bem, né? Assim ele resume tudo o que havia acontecido, deixando geral pálido de medo, achando que ele tinha matado alguém. Mas não, ainda não. No fim tava tudo bem. Putz, dei spoiler sem querer, tropa. Oh, credo. No outro dia vemos os três baitolas reunidos conversando sobre o Ijin, né? Claro, só sabe falar disso. Sobre o fato dele tancar ou não o Sukijo, tá ligado? O Ryuki diz que o Prota provavelmente perderia a briga, já que o Sukijo foi treinado desde quando ele sabia andar, né? Tirando o fato que um tempo atrás alguns delinquentes tinham chegado perto da Yuna e todos os 30 foram solados por ele. É, eu acho que o Sukijo dá conta de peitar o Prota. Ou será que não? Não sei, viu? Só sei que enquanto eles estavam conversando sobre quem era o mais forte, ambos estavam se encarando no corredor. Oh, que delícia! Parece que vai ter briga, não é verdade? O Sung pergunta do porquê o Prota tava usando identidade falsa pra ficar no colégio, né? Assim, do nada ele revela isso pra nós, afirmando, dizendo que a escola que ele havia estudado, na verdade, nunca teve a presença dele. Vixe, parece que deu ruim, viu, meu parceiro? Enquanto isso, a Dayun e a Yuna estavam tendo uma conversa também sobre o irmão dela. Que isso? Todo mundo desse anime fala sobre o Prota? Ele é tão fodão assim, é? No caso, pra tentar entender melhor sobre o opa dela. Mas uma coisa que chamou bastante a atenção dela foi a Dayun dizer que ele havia perdido as memórias e que tava recuperando elas recentemente. Ela também pergunta se ele realmente era o irmão dela, né? E mesmo confusa, a Dayun diz que sim, tanto que eles haviam até feito um teste de DNA. Mas eu não consegui entender do porquê ela tava tão tensa sobre o irmão dela. E a Dayun muito menos, tanto que ela pergunta do porquê ela tava tão interessada assim no Prota. E pra tentar desviar do assunto, ela pergunta se ele tinha namorado. Confesso que eu fiquei chocado nessa hora, eu não sei muito bem se ela meteu o louco ou não, né? Mas vamos continuar. Voltando pro Prota, o Sung-jo ainda tava na mesma pergunta, né? Do porquê ele falsificou os documentos. E o Ijin simplesmente lança o melhor argumento possível. Tá, mas cadê as provas? Quê? Disse que os documentos que eu entreguei são falsos, não é? Cadê as provas, uai? Não, ele não meteu essa pra cima de mim. É estratégia de mestre, viu? Argumento de criança de 10 anos. É, pelo menos funcionou, então tá de boa. Mas antes de sair, ele disse que o objetivo dele era apenas voltar para casa, deixando o cara confuso, porém atiçado pra caramba, que agora vai atrás das provas, nem que seja a última coisa que ele faça, só pra esfregar na cara do Prota mesmo. Então mais tarde vemos novamente os dois conversando, só que dessa vez, o Sung diz que por um bom tempo a Dayun sofreu bullying no colégio, mas quando seu suposto irmão chegou, isso mudou, já que ele arrebentou a gangue dos caras que faziam bullying com ela 2 vezes, tirando o fato que eles foram transferidos não de cidade, mas de país, tá deixando toda boba, né, já que os seus irmãos são completamente o contrário, e até bate uma invejinha nela, mas ao mesmo tempo ela continua desconfiando de todas as maneiras possíveis do Prota, até pensando que ele só tava nessa pelo dinheiro, que não fez muito sentido não, na moral. Mas fazer o que, né? Já corta pro Prota e pra Dayun no mercado, e ela toda curiosa pergunta sobre o que ele fez depois do acidente, tá ligado? Só pra saber mesmo. Mas ele acaba dizendo que teve alguns traumas psicológicos, teve que sobreviver num local que não entendia a língua das pessoas, matou muita gente, andou bem ocupado, né? Bem ocupado. Ela também comenta que ficou sabendo sobre a Yuna estar na mesma sala dele, ainda sendo direta falando que ela tinha perguntado se ele tinha namorado. Como é que é? Mas também, né? O cara é um gostoso. Então eles vão pra casa onde comemora o aniversário do seu avô, né? Tudo tranquilo até aí. Até a Dayun receber uma ligação da Yuna, que tava chamando pra conversar, que obviamente deixa o Prota meio tenso, afinal ela tava investigando ele. E depois de se passar mais um tempinho, o avô dele disse que iria fazer uma caminhada e
e que iria buscar a Dayun. Mas o Prota faz questão de ir buscá-la, já que ele queria saber mais do que tava rolando, tá ligado? E que bom, viu? Porque eu também quero saber o que elas estão conversando. Então, já no café, vemos as duas já falando sobre o exterior e blá 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 blá. A Dayun diz que seria legal estudar fora, porém não tinha coragem de ir, né? Afinal, seu avô ia ficar sozinho, tirando o fato que a saúde dele tava piorando muito recentemente. Mas agora com seu opa por perto, ela se sentia até mais segura quanto a isso, deixando a Yuna na dúvida se ela iria falar ou não. Não tô entendendo, querida, você quer falar o que pra ela? Como assim? E nisso vemos uma conversa que ela teve com o Suki, no qual ele tinha provas concretas que o Prota havia sim falsificado seus documentos pra ficar na escola. No caso, provas que ele nunca estudou no colégio que ele diz ter estudado e provas de que ele nunca morou na casa que afirma que havia morado. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mas enquanto elas conversam, o Prota já estava indo até ali, porém acaba trombando com o Sukijo, que pergunta do porquê ele não espera ali mesmo, afinal a noite tava tão linda pra cair na mão um contra o outro. E no meio da troca de olhares entre eles, aparece um carro e atropela os dois, os arremessando pra longe, meu parceiro. E enquanto eles estavam tentando se levantar, né, o Prota, meio zonzo, nota que os caras que haviam atropelado eles estavam sequestrando a sua irmã e a Yuna, tá ligado? Então rapidamente eles se levantam e vão na direção do carro, porém já era tarde demais. E com as duas sequestradas, ambos ficam putos um com o outro, se pegando ao mesmo tempo... pera aqui, falei errado. Pegando ao mesmo tempo no colarinho do outro e perguntando ao mesmo tempo quem eram eles. Mas como nenhum dos dois sabia literalmente quem eram aqueles caras, brigar entre si era só perda de tempo. O Suki já liga pros superiores pra falar sobre o sequestro e o Ijin só sai ignorando totalmente o moleque. O Suki o chama dizendo que ainda tava desconfiando dele, que era pra ele esperar ali, mas o Prota diz pra ele se resolver com a Yuna, que ele daria conta da sua irmã, tá ligado? Caralho, ia ser uma cena foda demais se ele não tivesse pedido carona pra ele, né? Mas tudo bem, não vou criticar não, tá foda pra caramba. E nisso vemos o cara que o Ijin tinha dado uma surra, agora aposentado daquele trabalho, até chegando a comentar que seria chato pra caramba daqui pra frente. Nisso até o Ijin aparecer em sua frente pedindo por ajuda. Começa com o guarda-costas da irmã da Yuna indo até ela, dizendo que sua irmã havia sido sequestrada. Mas como ela meio que quer ficar na posição da sua irmã, a mina ficou muito chateada, sério. Olha a cara de preocupação dela, velho. Enquanto isso, vemos o Ijin chegando até o cafetão Chadusk, nome muito foda, inclusive, que deixou o Sukijo surpreso de certa forma, afinal, aquele cara ali tinha uma moral bem grande no mundo do crime, mas esse não é o caso. O Prota já é direto dizendo que precisava de informações, já dizendo que a neta do grupo SW havia sido sequestrada, que deixou o cara na dúvida, porém, como ele não havia feito nada, pelo menos dessa vez, diz que só um louco mexeria com a SW enquanto ficava lá despreocupado. Não satisfeito, o Ijin pergunta se ele conhecia algum outro grupo que mexeria com isso, deixando o cara meio irritado, perguntando do porquê ele deveria ajudá-lo, afinal, eles não se conheceram muito bem. Mas após saber que a irmã dele também havia sido sequestrada, ele respira fundo e passa algumas informações muito úteis sobre os caras que haviam ido até ele pedir por uns homens, uns carros e algumas outras coisinhas, chegando a oferecer uma nota preta pelo serviço. Mas ele acabou não aceitando, já que era um trabalho meio duvidoso, tá ligado? Porém, outro grupo acabou aceitando e ele passou a localização pro Prota, que já agradece virando as costas, meu parceiro. E o Sukijo lá caladinho sem entender nada, velho. O cafetão entrega seu telefone ao Prota pra pegar o contato dele, caso um de seus homens encontre o galpão, sei lá. E ele passa numa boa, mas em troca acaba pegando a moto dele emprestada pra chegar lá mais rápido, né, pô? Nessa, o Ijin diz ao Sukijo que ele podia fazer o que quisesse, porque dali pra frente ele não precisava mais de carona, né? Ainda complementando que iria logo, porque a Yuna pelo menos ficaria bem por um tempo. Já a sua irmã é outra coisa. E como o Suki já havia passado a informação pros agentes, ele disse que seguiria o Prota com o carro, que só confirma já dando uma derrapada sinistra com a moto e indo atrás da sua irmã, meu parceiro. É, meus amigos, se vocês esperavam um vídeo pacífico, vieram no lugar errado, viu? No esconderijo vemos a Yuri acordando toda amarrada, se deparando com a Yuna do seu lado, também amarrada, né? E se desculpa com ela, afinal a Dayun só estava ali por sua causa. Nessa, ela finalmente se toca que havia sido sequestrada, mas antes de se desesperar, o cara que havia capturado elas acaba aparecendo todo animadão, já que havia sido fácil demais. E ao ver que a garota tinha acordado, ele pede pra que seus homens simplesmente se livrassem dela, que deixou a Yuna tiltada já entrando na frente dela e dizendo que não deixaria que eles fizessem nada com ela. Ah é? E você vai fazer o que, queridinha? Eu vou morder minha língua e me matar. Ah é? Vai em frente então. Se mata aí. Oh my God!
Mas ela acaba conseguindo garantir um tempinho pra Yuri, já que seu blefe havia dado certo. E enquanto elas tentavam ganhar um tempo, o Ijin e o Suki tinham acabado de chegar próximo ao galpão. Parece que aquele cara tava certo, viu? De acordo com os agentes, eles analisaram as câmeras de segurança e... você tá indo aonde, meu parceiro? Eu já disse que minha irmã não tem muito tempo, eu tô indo atrás dela, ué. Cara, fala como se fosse solar todo mundo, né? Spoiler, ele vai. Já que momentos depois vemos o Prota nocauteando vários capangas um atrás do outro, como se não fosse nada. E ainda fazendo uma pilha de pessoas nocauteadas, sendo 5 do Suki-Joe e 9 do Ijin. Então eu acho que vocês já sabem quem é mais forte, não é verdade? Corta pro chefe da agência, onde vemos que os caras queriam uma resposta em até 1 hora, sendo que os agentes só chegariam no local em 50 minutos, então meio que tava dando ruim pra caramba, né, velho? A vida da Yuna literalmente tava em perigo. O Prota pergunta se o Leque tava bem, afinal o braço dele tava todo ferrado, mas o Suki faz a mesma pergunta, já que a perna do Prota também tava toda machucada. Então, né, elas por elas. Eles escutam uns caras procurando pelas pessoas que estavam de vigia, no qual eles nocautearam, tá ligado? E quando o Randola finalmente encontrou, só que geral nocauteado, o Ijin já chega o surpreendendo com uma joelhada na cara do maluco, desviando do soco do outro e acertando um porradão na nuca dele. Ainda bem que eu não briguei com ele, viu? E ao ver que ele realmente estava errado em suspeitar do Prota, o Suki diz que depois que tudo isso acabasse, ele gostaria de se desculpar com o Ijin de maneira correta. Já era hora também, né? O cara tá sendo praticamente carregado nas costas. Então eles se separam, onde o Prota dá de cara com um grupo de baitolas, que sortudo, viu? E o Suki invade o galpão pelos fundos, onde acaba encontrando as duas amarradas. Ele dá uma analisada e ao parecer que não tinha ninguém, o moleque vai de mansinho até elas, já desamarrando a boca das duas, avisando que os agentes estavam chegando. Mas ele foi surpreendido pelo cara que liderava aquela porra toda, que já chegou dizendo todo confiante que foi erro dele ter ido até ali sozinho. Mas calma, pô, ele não tá sozinho, relaxa aí. Rapidamente um de seus homens vai na direção dele, começando uma trocação insanamente insana, soco de lá, soco de cá, tanto que o Suki percebe que ele era diferente dos outros capangas que eles haviam nocauteado, mas nada difícil pra ele, tanto que logo em seguida já acerta um socão no estômago do maluco, e pra melhorar encaixa um chutão na boca dele, deixando geral ali impressionado, inclusive o chefão. Mas o problema é que não seria tão fácil assim nem ferrando, já que o baitola saca uma faca picotando o Suki em diversos locais, e agora com uma faquinha na mão complicou as coisas, viu? Porque ele ficou 100% na defensiva, claro, enquanto era cortado em diversos locais. E pra piorar, o chefão decide dar um jeito na Yuri, arremessando uma faca na direção dela. Mano, onde esses caras tiraram tanta faca do nada, velho? A Yuna acaba tentando entrar no meio, mas quem acabou recebendo a facada mesmo foi o próprio Suki-Joe, meus amigos. Defendeu a irmãzinha do Prota. Aí falando no capeta, o próprio acaba aparecendo pela porta da frente, já que havia dado conta de geral que estava com ele lá atrás. Cê tá doido, famoso pica de mel, bicho quebrado da porra, viu? Assim corta pra uma cena rápida onde vemos o cafetão numa boa, e seu capanga acaba perguntando do porquê ele havia ajudado o Prota, mesmo ele tendo ferrado com a vida do congressista. Mas a resposta dele foi óbvia, né? Além deles ter mexido com ele primeiro, a irmã do moleque havia sido sequestrada, então fazer o que, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que ele tá interessado no Ijin de alguma forma. Volta pro galpão, onde o Prota já chega bancando uma de gostosão pra cima de geral. E não é pra menos, né? Olha a finta do moleque, meu parceiro. Deixando as duas meninas ali em choque, já que a última pessoa que elas achavam que apareceria por ali era ele. O chefão ri da cara do Ijin ao saber que ele era o irmão mais velho da garotinha, ainda perguntando se ele havia ido lá salvar ela, né? Meio que debochando da cara dele, tá ligado? E por incrível que pareça, o Ijin ignora 100% a presença dele, perguntando se a Dayun havia se machucado em algum lugar. Porém, ela acaba ficando desesperada, falando pra ele correr dali, já que era um local muito perigoso. E eu confesso que eu fiquei com dó dela, mas ao mesmo tempo eu ri, tá ligado? Porque tipo assim, olha a cara de preocupação do Prota, velho. A gente sabe que ele não vai apanhar, é paia, viu? A Yuna começa a se sentir culpada pelo que tava rolando ali, dizendo pro cara levar ela, que ela cooperaria com tudo que ele mandasse. Mas agora já era tarde demais, né? Porque já tinham muitas pessoas envolvidas naquela bagaça. Assim, dizendo pro cabaço lá matar o Ijin primeiro, velho. Olha a audácia desse filho da puta. O cara parte pra cima do Prota utilizando a faca, mas na maior calma do mundo ele desvia segurando a mão dele e socando a própria faca contra o maluco. Isso pedindo pra que sua irmã fechasse seus olhos. Poxa, fechar os olhos? Mas pra quê? Pra isso. Zé
Zé da Manga. Pera, ele solou o cara com um golpe só? Shonei. Assim, depois de solar basicamente todos os homens que estavam no galpão, agora era a hora do mano a mano. O cara sente que tinha algo estranho com aquele garoto, mas mesmo assim ele ignora tudo, partindo pra cima dele sem pensar duas vezes. E meu parceiro foi facada pra um lado e Jin pro outro, quase enfiou a faca no bucho dele, mas o cara acabou percebendo, dando um pulo pra trás. E sério, tava a maior trocação do Garai, na moral. Mas como a gente tá falando de um monstro que treinou por 10 anos inteiros, ele já arregaça um dos braços do cara, que não satisfeito vai pra cima do Prota de novo, pra ele ferrar com o outro braço dele também, ainda dando um socão na cara só de brinde, tá ligado? E a mina lá querendo cair de boca no Prota, digo, de boca aberta, vendo quão fodão o Prota era, na moral. E como o cara já tava na merda mesmo, ele vai pro último requisito, que era dar um pipoco na cabeça do Prota. Só que antes dele atirar, o Prota já havia atacado uma faca nele, que acertou em cheio no braço do cara, diminuindo a distância, arremessando a arma pra longe e nocauteando o cara com um golpe certeiro no queixo dele, menor. Ai, finalmente acabou, viu? Tá todo mundo bem? Mano, eu acho que eu me caguei aqui, viu? Nem brinca, eu também. Assim, depois de solar o chefia, o Prota vai até sua irmãzinha dizendo que agora ela poderia abrir os olhos, já desamarrando e complementando, falando que havia ido buscar ela. Nessa daí, põe a mão no rosto dele, dizendo que tava sangrando, se preocupando mais com seu irmão do que consigo mesmo. Só que ele disse que tava tudo bem, a fazendo chorar de felicidade. E como o Prota é bobo, né? Ele não entende esse sentimento direito. E não era só a Dayun que tava feliz não, viu, rapaziada? A Yuna tava quase indo pra cima do Prota pra tacar um beijão na boca dele, viu? Então no hospital vemos o Idin falando com a rapaziada do LoL, que tava dando uma zoada no grupo, ainda chamando ele pra ir até lá jogar, já que eles se sentiam melhor com o Prota sendo o pior do time, tá ligado? Deixando o Prota feliz de certa forma por tudo ter voltado do jeito que era antes. Ele acaba lembrando que quando os agentes chegaram no galpão pra prender a rapaziada que tava lá, ele teve uma conversa com a Yuna sobre levar a irmã dele até o hospital. Afinal, ser ameaçada de morte pode ferrar com o psicológico da pessoa, viu? Tirando o fato que ela também sabia de todo o bullying que a Yuri havia vivido nesses últimos anos. E nessa daí acaba saindo da consulta dizendo que tava tudo bem, que era um alívio pro Prota, afinal, pela primeira vez, ele presenciou a sua irmã num total desespero. Já ela, depois de tudo que aconteceu, só a deixou com mais vontade de saber o que o Prota fazia nos últimos anos, na moral. Contudo, eles vão até a Yuna, que já chega pedindo desculpas pelo ocorrido, indo também até a sala do Sukijo, onde estava hospitalizado, pra agradecer a ele pessoalmente por ter salvo ela. Afinal, o Leque se jogou na frente da faca pra salvar ela, né, pai? E o Prota só olhando todo caladão, tá ligado? Será que ele vai dar ideia na irmã dele? Quem sabe? Um tempo depois, vemos eles a caminho de casa, e nisso a irmã dele se desculpa por sempre estar sendo ajudada, mas é ele quem acaba agradecendo, porque depois do ocorrido, ele finalmente tá conseguindo entender o que significava ter uma família de verdade. Mais tarde vemos a Uni chateada por não ter acontecido nada com sua irmãzinha. Ok, né? E pelo que deu pra entender, ela tá doidinha pra ter o Sukijo no seu grupo. Será que é por isso que ela odeia a Yuna? Talvez. Mas pelo visto esse interesse passou rápido após descobrir que não foi só o Sukijo que resgatou a sua irmã, e sim um estudante do ensino médio. E enquanto ela tava paralisada em saber disso, o Prota tava fazendo o que ele costumava fazer de melhor, malhando pra caramba, fi. Errado não tá, cada dia mais forte pra macetar geral na porrada. Sua irmã acaba o chamando pra comer algumas frutas e ele vai numa boa, já perguntando como é que ela tava, né? Só pra ter certeza mesmo. Assim, a Dayun diz pra ele não se preocupar tanto, pois o Leque tava perguntando toda hora pra ela. E que sim, ela tava muito bem. Ainda complementando, dizendo pra ele também não se preocupar sobre o fato dele conseguir se sobressair pra cima de 10 soldados na maior facilidade do mundo, ainda na frente dela. E dizendo também que como ela não conseguia contar sobre o que sofria na escola pro seu avô, ela também não via problema dele não contar o que ele fazia no exterior antes de vir morar com sua família, deixando o Prota sem reação nenhuma, afinal ele achava que ia ter que contar pra ela uma hora ou outra. Porém eles acabam sendo interrompidos pelo barulho do telefone, e não era ninguém mais ninguém menos que a própria Yuna, que tava a fim de conversar com o Prota pessoalmente, tá ligado? Então ele vai até o café onde ela já tava esperando por ele, só que dessa vez com 3 seguranças cercando o local. Que isso, minha filha? Tem um sniper por aqui também, é? É, tem sim, então toma cuidado com o que você vai fazer, viu? Tá bom. Ela já vai se desculpando pelo fato da sua irmã ter sido sequestrada, já que ela tava se sentindo bastante culpada, né? E ao mesmo tempo agradece o Prota por ter salvo ela. O Prota diz que na verdade não tinha ido por causa dela, e sim por causa da sua irmã, mas mesmo assim não anula o fato que foi ele quem havia salvado ela, então querendo ou não, ela se sentia no dever de agradecer ele, tá ligado? Então finalizando a conversa, dizendo que pararia de investigar ele também. Caraca, é sério mesmo? Sim, é porque tipo assim, eu vi você sendo perseguida e você aparece com os documentos
documentos tudo falsificado. Aí é tenso, né? Quer que eu pense o quê? Que você é um angolano? Nossa, depois dessa eu vou até sair daqui, viu? Senão o cancelado vai ser eu. Tamo junto, valeu. Oh, peraí, era brincadeira. E enquanto ele voltava pra casa, acaba encontrando o guarda-costas do cara que havia passado informações sobre a sua irmã pra ele. Porém, todo detonado e ainda culpando o Prota por aquilo, já que os caras da gangue rival foram cobrar a queixa do cafetão, tá ligado? E rapaz, vou te contar, tinha gente pra dar e vender ali, viu? Dava pra moer esse cara na porrada tranquilo. Só que aquelas, né? Ele não é o chefe de uma gangue à toa. Sai desviando e macetando um por um de boa, pai. Tá achando o quê, filho? O cara é bom de briga. Só que como aquilo parecia dívida, não paravam de vir nem ferrando. E o cara mesmo lutando já sabia que ia dar merda pra caramba. Chega a perguntar pra si mesmo se aquele moleque havia conseguido resgatar a sua irmã. Só que o foda mesmo foi que nesse exato momento, o próprio acabou encostando a moto na frente do local. E mesmo montado na moto, já botou um dos caras pra nanar com um chute só, meu compadre. 3 vídeos se passaram e eu ainda tô esperando uma luta justa vindo desse cara, na moral. Então ele vai entrando e descendo o sarrafo em geral que tava no caminho dele, não dando nem graça de narrar aqui, na moral, já que um golpe era mais que suficiente pra nocautear cada randola que tava ali, tanto que um deles até tentou fugir, porém, só tentou mesmo. Então dentro do estabelecimento vemos o Tia Dusky acabado, pelo visto havia apanhado bastante, mas ao mesmo tempo vemos vários homens capotados no chão, então querendo ou não, o bicho ainda tava na vitória. Nessa ele também acaba nocauteando mais 2 caras, não antes de tomar um socão na cara, o fazendo cuspir sangue. Mas mesmo assim ele continuava de pé firme e forte, chamando os caras pra briga. Nem adianta defender esse cara, ele quer morrer mesmo, tá ligado? Só que é agora que começa a ficar interessante, viu? Do lado de fora no corredor eles escutam seus homens sendo nocauteados por alguém, e ao olharem para a porta eles se depararam com um mero garoto de 19 anos. Presa fácil, não é mesmo? O cafetão pergunta o que ele tava fazendo ali, né, moleque louco do caralho? E o leque responde que só tava ali pra devolver a moto que havia pegado emprestado no dia anterior. E como o chefe da outra gangue presumiu que eles se conheciam, ele pede pra que seus capangas quebrassem a cara do Prota, tá ligado? Ai, vai todo mundo morrer, cara. O Tia Dusky disse pra eles não mexerem com o Idin, afinal eles não conheciam direito esse leão aí. Porém o chefia o ignora completamente, e assim que se vira, nota que o Prota já havia nocauteado 2 de seus homens sem ele perceber, meu parceiro. E quem ficou feliz vendo isso foi o cafetão lá, porque agora ele tinha certeza que pelo menos vivo ele ia ficar. E nisso foi só questão de tempo, até ambos, não, até o Prota botar todos aqueles caras ali pra nanar. Enquanto o chefia tava todo exausto e machucado, o Idin estava de pé frente a ele, agora dizendo que eles estavam kits, já que foi graças ao cafetão que o Prota conseguiu salvar a sua irmã a tempo. Uma coisa é certa, ele não entra em briga pra perder não, tá ligado? Queria eu ser quebrado desse jeito, ia ser mil maravilhas, ó. Então, já na manhã do outro dia, vemos o capanga lá acordando desesperado, gritando pelo seu chefe, que tava do lado dele no hospital suavão. Pera, se você tá aqui, então a gente perdeu? Nada, pô, eu dei um jeito neles. Pô, você tá brincando, né? Por falar a verdade, a gente perdeu mesmo? Oxe, por que eu mentiria pra você, caralho? Sei lá, vai que você tá com vergonha de ter apanhado. Ah, vai se fuder. O chefe explica que depois de seu capanga ter ido atrás do Prota e ter sido nocauteado que nem um pateta, o Idin fez questão de ir até onde ele tava e quebrou a cara de todo mundo que tava lá, saindo dizendo que agora eles estavam kits, tá ligado? Mano, que fodão, hein? Será que ele entra pra nossa gangue? Mano, olha as perguntas que você tá fazendo, Zé Ruela. É claro que não. Oxe, como você tem tanta certeza assim? Ah, é porque eu já pedi pra ele e ele recusou. Pois é, foda. Seu capanga também pergunta que tipo de pessoa ele era. E após o chefão dizer que ele era apenas um estudante normal do ensino médio, corta pro Prota no colégio sentindo uma coisa indo na sua direção e segurando a bola de futebol com a mão. Oh, falta aí, velho. Pega a bola com a mão não, velho. De novo. Ah, foi mal. Ô, menino burro, parece que nunca jogou futebol, meu filho. Não, é que onde eu morava, a única coisa que eu cheguei a jogar foi uma granada. Nessa, seus amigos vão até ele chamando pra jogar um LOLzinho, afinal fazia um tempo que eles não saíam juntos. E o Prota diz pra eles irem na frente, pois só iria acompanhar a sua irmã até sua casa, já que ela não tem andado muito bem ultimamente. E falando na Yuri, eu acho que ela notou que o seu irmão é bastante popular no colégio, já que na sua sala todas as garotas são caidinhas pelo Prota, meu filho. Mas também, né, se um dia te perguntarem se existe um cara perfeito, basta responder que é o gostoso do Draken KR, que sou eu, né, tá ligado?
Na saída, Yuri se depara com seu irmão junto com seus amigos, inclusive o Ruivinho ficou bastante interessado nela pelo visto, mas enfim. E no caminho de casa eles acabam se deparando com a irmã da Yuna, toda sorridente, já fazendo o Prota levantar a guarda, porque se foram atrás dele, provavelmente coisa boa não deve ser. Assim, descobrimos que na verdade as duas eram primas e não irmãs, que faz mais sentido de uma odiar a outra, tá ligado? Ela fala que gostaria de agradecer eles de alguma forma, nem que seja levando num restaurante pra comer alguma coisa, sei lá, mas o Prota recusa, dizendo que o agradecimento da Yuna foi mais que o suficiente, que não tinha o mínimo de necessidade dela tá fazendo aquilo, e já foi o suficiente pra ela enfiar sua cabeça embaixo da terra, na moral. Ela pede um tempo pra ele, pois gostaria de perguntar algumas coisas, mas o Prota só continua caminhando, a ignorando completamente, dizendo que não estava interessado em conversar com ela, velho. Que foi mais um motivo pra ela se enterrar, dessa vez por completo, viu? Porque, na moral, esse cara é de poucas palavras, hein? E é como eu falei mais cedo, pelo visto, o interesse que ela tinha no Suki Joe mudou completamente. Enquanto isso, vemos os moleques na lan house de boa. Inclusive, o Young-chan havia ido tirar água do joelho, mas acabou trombando com um figurante aleatório lá, que ficou tiltado, já levantando a mão pra bater nele, rapaziada. Só que antes de mais nada, o Jay aparece vindo de lá pra cá, dizendo que ele tava fazendo tempestade num copo d'água, cuspindo seu pirulito e dando uma encarada monstra no cara, o fazendo tremer as bases e tudo e meter o pé dali. É, pelo visto não é só o Prota que sabe intimidar não, viu? Caraca, por que vocês demoraram tanto, velho? Estavam balançando o bugalum um do outro, é? Nada, é que tinha um Zé Ruela mexendo com o Young-chan, mano. Ah, é? E você sabe quem foi? E foi essa princesinha aí, ó. Princesinha seu... Quando achávamos que teria finalmente um momento de sossego, o cara no qual ele havia encarado mais cedo tinha ido com os amiguinhos, o chamando pra irem atrás da lã pra... Bem, vocês já sabem, né? Pra trocar porrada. Então já atrás do estabelecimento, o Randola já chega zoando, chamando os caras ali de pateta e os carai. Mas quando se trata de provocação, o Ruivinho é melhor, né, pô? Dizendo que ele foi chorando pra mamãe e chamou os amiguinhos, já que não se garantia sozinho. Que na moral, tem um pingo de verdade nisso daí, né, pô? O cara fica tiltado partido pra cima do Ruivinho, que desvia facilmente e já senta um socão na fuça do maluco só pra ele ficar esperto. É, mais um fight começou, pô. O Park fica preocupado, tipo a Dayun, achando que estavam brigando por conta dele. E nessa o Jay taca-lhe uma frase de efeito fodasticamente foda. Ei, Young, fica de boa. Tudo que a gente precisa fazer é macetar esses caras na porrada. Caraca. Pera aí, mano. Não foi isso que o Ijin disse na sala de aula quando ele brigou com o Kim? Foi, mas e daí? Eu não posso falar também não, né? Larga de ser chato, pô. Os caras partem pra cima deles, porque já tava virando deboche, na moral. Mas é como eu disse, não é só o Prota que sabe intimidar, muito menos brigar, viu? Já que ambos começam a descer o sarrafo nos Randolas que estavam ali. E o Park atrás todo preocupado, afinal ele nunca tinha brigado na vida, né, pô? Mas os dois ali disseram pra ele ficar atrás tranquilo, porque ele era mais foda no LoL. Já eles estavam no seu habitat natural. Então passa alguns minutos e eles começam a se cansar, já que os caras não paravam de se levantar. Inclusive um deles chegou a acertar um chutão no Ruivinho. E quando ele ia tomar um porradão na boca, o Park se joga em cima do cara, caindo junto com ele, que foi o suficiente pra ser nocauteado. Não pelo Park, mas sim pelo chutão que o Jay deu na cara dele. E no fim foi isso, eles amassaram geral. E precisou da ajuda do Young-chan, é, mano? Nah, é que eu tava me segurando, velho. Ah, eu vi mesmo você segurando a barriga. Tava doendo, né? Ah, vê se não fode. E depois daquela bagaceira, enquanto eles voltavam, acabaram encontrando o Ijin, já dizendo que ele havia perdido a festinha, tá ligado? Só que nessa, ao entrarem na LAN, eles se depararam com dezenas de caras nocauteados no chão. Mano, o que rolou aqui, véi? Ah, é que eles estavam atrás de vocês e vieram pra cima de mim por causa do meu uniforme, então, né, macetei geral. Depois de solar basicamente todo mundo que estavam atrás deles, os quatro vão bater um rango, onde a gente vê que o Prota não sabia fazer literalmente nada. Nem mesmo abrir um bolinho, tá ligado? Tanto que o Hank teve que abrir para ele, deixando o leque impressionado. Aí eles explicam pro Yuijin como começou aquela briga, e nessa o Han diz ao Park pra ele não se cagar todo quando alguma coisa acontecer com ele, e manter no mínimo a calma, afinal a primeira impressão é tudo. Se você mostrar pro cara que é um gatinho assustado, obviamente eles vão mexer com você, tá ligado? E nessa o Prota lembra de um flashback que ele teve no passado, no caso quando ele tava na guerra, de uns caras meio que tentando pegar a comida dele, e
Bem, você já sabe o que deve ter acontecido, né? Ele acertou geral na porrada. Vai pegar minha comida não, pô. Realmente, a primeira impressão é tudo, viu? Voltando pro presente, a gente vê que o Young finalmente toma coragem e diz que odiava aqueles dois. Afinal, eles sempre fizeram bullying com os moleques da sala, principalmente com ele. Por exemplo, lembra quando eles ficavam tacando aquelas borrachas na cabeça do Young? Então, isso foi antes do LoL. Não, quando foi que a gente fez bullying? A gente só tava zoando, pô. Isso aí, a gente só brincava com vocês, tá ligado? E desde quando enfiar a cabeça de alguém na privada é brincar, caralho? Caralho, é mesmo, né, velho? E depois de jogar literalmente tudo que eles fizeram na cara deles, o Park diz que era só um desabafo, tinha problema não, pô, passado. Porém, mesmo assim, ambos acabaram meio que ficando com a consciência pesada, né? Afinal, na cabeça dos dois, eles só estavam brincando, tá ligado? Brincadeira satisfatória, ó, cê é louco. Só que enquanto eles meio que estavam se acertando, a conversa deles foi interrompida pelo Prota, já que ele meio que puxou demais as bordas do bolinho e deixou ele cair no chão. As ideias, o cara não sabe comer, velho. Acabou que eles se resolveram e é isso, não tem muita coisa que eu tenho que falar não. Enquanto isso, corta pra Yuna chegando no escritório da Uni, tiltada por ela estar investigando o Yuijin, afinal ele era suspeito. Só que ela tava tiltada mesmo porque ela tinha prometido que não iria mais investigar a vida do Yuijin e meio que sua prima tava investigando a vida dele também, sem ela saber. Aí não, pô, tá sendo babaca, hein? Acaba que ela consegue dar um migué aleatório dizendo que já havia mandado os superiores investigar a vida dele, ainda dizendo que estava aguardando uma ligação que iria expor toda a vida do Yuijin pra ela, meu parceiro. No caso de onde ele veio, o passado do moleque, que deixou a Yuna um tanto quanto irritada, afinal ela realmente estava confiando no Prota. Porém, nesse exato momento o telefone toca e a Uni faz questão de colocar no viva voz. E nisso o cara que estava falando com eles diz pra todo mundo que estava investigando sobre o Yuijin parar imediatamente com as investigações, afinal ele não era alguém no qual o grupo SW precisasse se preocupar, deixando a Uni de cara rachada com isso, né? Ficou puta, menina. E fala aqui, você acha mesmo que ela vai desistir de investigar o Prota? Nada, isso só deixou ela mais curiosa do que já tava. Já no outro dia vemos ela chegando na sala de aula depois de semanas sem pisar no colégio, já indo no grupinho do Prota, perguntando se ele não tinha ido no colégio naquele dia. Não, ele tá aqui. Oxi, mas ele tava aqui agora há pouco. Nessa, o Han fala que o diretor havia chamado ele pra conversar, e pra variar, o Sukijou diz que aparentemente o avô dela havia ido no colégio também. Ou seja, vocês já sabem o que tá acontecendo aqui, né? Já na diretoria vemos o avô da Yuna falando diretamente com o Yuijin e agradecendo por ele ter salvado a sua neta. Foda que nessa cena a gente pode ver que o Prota não tá nem aí pra ninguém, tá ligado? Porque ele disse na cara do velho que só tinha ido salvar a irmã dele, a Yuna veio de brinde. Porém, isso não mudava o fato que ele tinha salvado a vida dela, né, pô? Ele vira as costas dizendo que se só fosse isso ele já tava vindo embora, mas o cara pede pra ele esperar, perguntando se ele não poderia ser o guarda-costas da Yuna. O Prota se vira dizendo que aquilo não era um trabalho para um simples aluno do ensino médio que nem ele, né? Tirando o fato que o Sukijou também já era o guarda-costas dela. Mas obviamente o Veil não caiu na ladainha dele, né? Afinal, o Prota era bom de briga. E ainda diz que o Sukijou tinha pedido um afastamento depois do que havia acontecido com a Yuna. Afinal, ele não sabia de maneira ciente se poderia cuidar ou não da Yuna, sabe? Porém, o Prota o ignora dizendo que talvez não daria conta daquele trabalho, já se virando e indo embora. Até que o cara diz que também queria agradecer pelo servicinho que ele fez 3 anos atrás. Oxe, 3 anos atrás? Você nada não. Parece que alguém conhece seu passado, ó. O Prota diz que foi só um trabalho, mas o velho confirma dizendo que foi um trabalho sim, que ninguém quis aceitar por ser insano demais. Assim, bate um leve flashback na cabeça do Prota, onde ele percebe que a Yuna era a filha dele, no caso, filha do cara que ele havia salvo um tempo atrás. Assim, dizendo que não era capaz de se tornar um guarda-costas apropriado, porém ele ficaria de olho na Yuna, que eu acho que isso foi uma confirmação que ele vai fazer alguma coisa, né? E pra finalizar, o velho pede pra que o Prota dê a sua opinião sobre os soldados dele, afinal o grupo da SW ultimamente tem sido observado por várias gangues ao redor do mundo. Mas enfim, isso aí a gente vai ver agorinha. O Prota volta pra sala onde já é cumprimentado pela Yuna, mas ele passa batido, despercebido, onde ele fica pensando sobre a conversa que ele teve com o avô da Yuna. Afinal, ele tinha dito pra ele que pôde aproveitar os seus momentos finais, e isso deixou ele meio bugado. E assim a gente finalmente conhece o tal cara de quem eles têm andado falando, já que mostra mais um flashback dele no meio da guerra, onde ele teve esse contato com o pai da Yuna, porque meio que ele se preocupava demais com o Prota, por ele ser um adolescente. Tanto que ele dava comida, levava um guarda-chuva pra ele quando tava chovendo, ficava muito preocupado com ele como se fosse um filho, realmente. E nessa, um mês depois deles se conhecerem, ele teve a notícia que o grupo que tava cuidando deles
foram atacados por terroristas e muitos dos voluntários acabaram indo de base. Então meio que ele não tem certeza se ele foi de base ou não. Mas enfim, logo em seguida a Yuna o chama pra conversar, onde o Sukijou já é direto pedindo desculpas por ter duvidado dele e ainda pediu desculpas por ter demorado pedir desculpas, pô. É mole. Eles também têm uma rápida conversa onde ela pede pra ele ser guarda-costas dela, né? Mas como o velho já tinha conversado com ele sobre isso, vamos logo pra parte que importa. Já no prédio da SW, vemos o Prota se arrumando pro treinamento, onde ele diz pro Sukijou que só queria ver como era o trabalho de guarda-costas. Claro, né? Ele não falou que o velho tinha pedido. O Prota também pergunta pro Suki se ele não iria treinar, só que ele era do time da Yuna, no caso do time 3. E o Prota iria treinar no time 2, ou seja, no time da prima da Yuna, tá ligado? Aquela babaquinha lá. É, pois é, pô. Ele é apresentado aos outros membros que também treinavam naquela academia, que não acreditaram muito sobre o fato dele ter solado uma gangue inteira. Mas enfim, isso não vem ao caso. Daí começa o treinamento onde o Prota se sobressai na frente de todo mundo com tranquilidade e ainda se mostrando disposto pra fazer muito mais coisas, pô. Aí detalhe, enquanto ele tava treinando, a Uni apareceu na academia, viu? Depois de um tempo a gente vê que tinha algumas pessoas que estavam com o anseio da presença do Prota ali, e nessa um dos caras simplesmente decide fazer a pior besteira de todas, que era testar as habilidades do Prota. Ou vai ver, só queria meter a mão na cara dele mesmo. Obviamente o cara que tava treinando eles não concordou com a ideia, mas o Prota aceitou numa boa. É, finalmente uma luta, hein? Ou será que eu posso chamar isso de luta? Afinal, começou o fight e o cara partiu pra cima do Prota com tudo, porém o Idin desviou com facilidade, já dando um chutão na perna dele, acertando um socão certeiro na cara do maluco e dando uma joelhada, nocauteando o cara. É, pois é, eu posso dizer que a luta durou ali uns 5 segundos, tá ligado? E com isso, geral ficou de boca aberta e até com um pouco de medo do Prota, inclusive o guarda-costas da Uni, que ficou meio, né, acho que com invejinha. Ainda mais porque aquele esquadrão era as pessoas que protegiam a chefe dele, né? Então, até que faz sentido. Não satisfeito, um dos caras se levanta dizendo que também queria lutar com ele depois de ver seus movimentos, só que o Prota novamente aceita numa boa, ainda dizendo que a luta passada foi só um aquecimento pra ele, pô. Ô, bichinho abusado, viu? Só que o que ele não contava era que aquele cara era um dos mais fortes do esquadrão, sem contar que ele tava se achando demais. Tanto que ele foi pra luta sem o capacete de proteção, pô. Oxi, você não vai usar capacete não, é? E pra que eu vou usar capacete? Você vai acertar um soco em mim, é? Então tá. Assim, depois de muito tempo, finalmente começa o fight, onde o Valentão parte pra cima do Prota na ignorância que ele consegue desviar por um triz, ainda desferindo um socão nele, que foi facilmente defendido. É, alguém conseguiu defender o soco do Prota, finalmente, ó. Ele já aproveita o embalo dando um socão no Prota, mas ele consegue abaixar e de baixo pra cima ele dá um gancho cabuloso na cara do maluco, que segurou a mãozinha dele numa boa, ainda dando aquela risadinha de deboche, ó. É, parece que você é... Calma aí, deixa eu falar, galera. Enquanto o cara tava meio que se achando, o Prota vê a guarda baixa dele, acertando um golpe no joelho do cara e dando um chutão pra finalizar, tanto que ele nem tava sentindo a perna mais, meu parceiro. No máximo ele tava conseguindo ficar em pé, que o deixou irritado pra caramba, partindo novamente pra cima do Idin, que chega por baixo dele acertando um soco no pescoço do cara e uma sequência de socos ferrada no peitão dele, pô. Não satisfeito como última carta na manga, ele tenta dar o último soco na cara do Idin, porém o Prota defende com um braço só e ainda nocauteia o cara, meio que acertando a parte sensível do pescoço menor, deixando o Valentão de joelhos e todo mundo impressionado. Afinal, aquele cara ali era o mais forte do esquadrão da Uni, ou seja, todo mundo ali um bando de fracassado comparado ao Idin. E tá achando que foi só isso? Ele ainda vira pros outros alunos e pergunta se mais alguém gostaria de lutar contra ele. O bicho audacioso, viu? Até doido. Ô, meu filho, acertar o joelho e a garganta não fazia parte do duelo não, viu? Havia regras no duelo? Não tinha regras não, é... deixa pra lá. A Uni, percebendo que não tinha ninguém do seu campo de defesa capaz de peitar aquele cara, chama o Idin pra passar a noite com ela, mas não desse jeito aí, pô. Pois como ele meio que queria saber como era a experiência de um guarda-costas, ela pede pra que o Idin fosse junto com ela. Afinal, o Prota tava no treinamento do time dela, né? Então até que faz sentido também. Que na minha opinião meio que deixou a Yuna cheia de ciúmes, porque ela meio que queria que o Prota protegesse ela e não a sua prima. E aí, chefinho, o que você acha desse moleque aí? Eu acho que ele seria um bom marido pra minha neta, viu? É o que, chefinho? O quê? Nada não, pô. Assim, tem coisas que eu não comento aqui, sabe? Mas papo reto. O Idin de terno, meu parceiro, ficou uma delícia. Detalhe, isso tudo no primeiro dia, tá? Enquanto o Idin vinha todo gostosão pra ser o guarda-costas temporário da Uni,
Oni, geral do pelotão de treinamento que o Idin tava participando tava levando uma bronca por não ter acompanhado o moleque. Então um tempo depois vemos ele já chegando no carro onde o Prota foi no banco de trás ao lado da Oni, acompanhando ela. E ficou aquele climão, tá ligado? Ele do lado dela, os dois caras que tava na frente mais olhando ele do que ao redor do carro. Tirando o fato que ainda tinha mais um carro atrás dele, cheio de gente, meu parceiro. É claro, né? Ninguém ali daria conta de solar ele, mas enfim, eles estavam ali. Pra quebrar o gelo, ela pergunta se ele já tinha se considerado se tornar um idol. Eu não entendi muito bem. Afinal, ela tinha uma companhia de entretenimento e os caras é quatro. Mas não, o Prota não tinha interesse nenhum, mesmo sendo, né, gostoso pra caralho. Então ela pergunta se ele tinha interesse no trabalho de guarda-costas, né? Já que ela tinha ficado bastante interessada nele depois de ver ele espancando os outros dois membros do time dela. Fácil, fácil. E o braço direito dela tava ali cada vez mais irritado, ó. Daí um tempo depois eles chegam no escritório dela e tal, tanto que se passou 1 hora e o Prota não tinha feito sequer um movimento. E nessa aquele carinha pergunta pro Idin onde ele havia treinado, porque pelas habilidades que ele havia demonstrado no treinamento, o cara tinha que ter praticado no mínimo ali uns 10 anos, né? Nossa, que coincidência. Você deve no mínimo ali ter treinado pra caramba quando era mais jovem, numa escola de autodefesa, sei lá, tô certo? Nada, aprendi tudo vendo tutorial no YouTube, pô. Ele meteu essa pra cima de mim? Momentos depois vemos novamente eles no carro, só que dessa vez a Oni pergunta se tava tudo bem, afinal já tava meio tarde, né? E ele diz que sim, tava tranquilo. Até que de longe o Prota avista um caminhão vindo de lá pra cá e pelo visto o cara tinha enchido a cara, assim invadindo a contramão e acertando o carro deles em cheio, meu parceiro. Claro, né? O motorista conseguiu desviar e o carro não ficou todo detonado, ele só foi arremessado pra longe. E enquanto os dois caras da frente foram checar pra ver se tava tudo bem com a Oni, o Prota já tava lá agarradão com ela, fi. Olha. Que inveja. Quer dizer, mandou bem, ó. Então geral sai pra ver a bagaceira que tinha acontecido e ainda ajudar o cara do caminhão que, né, foi ele que se ferrou. Enquanto isso, a Oni fica no carro encarando o Prota por um bom tempo, até que ela se toca e pergunta se tava tudo bem com ele. Mas ele fala que sim, ainda dizendo que a partir de agora ela poderia começar a usar o cinto de segurança, só por precaução mesmo, né? E se ele não tivesse lá, teria dado muito ruim. Já na manhã do outro dia, vemos o Prota acordando, se deparando com a Dayun, meio que fazendo uma quentinha pro vô dela levar pro trabalho, sabe? O Prota fala que ele já tinha saído, mas ela disse que levaria pessoalmente pra ele. E como o moleque não tava fazendo nada, ele se oferece pra ir junto com ela. E nessa a gente vê o vovô no trabalho dele, pelo que eu pude perceber, ele era segurança de algum lugar, né? E ele tava meio que organizando o lixo, sabe? Até que brota um cara todo tatuado que para o carro no meio da rua só pra jogar o lixo fora. Não fora, né? No chão mesmo, na frente do vovozinho. Na moral, deu vontade de dar um socão na boca desse cara. Ai, não esquece desse cara não, viu? Gorinha ele volta. Assim chega Yuri e o Idin levando o almoço pra ele, pra variar, ainda oferecendo uma ajudinha, tá ligado? Toda ajuda é bem-vinda. Não só eles, como aquele cafetão lá que o Prota havia ajudado na nossa análise passada, acaba passando por ali e consegue perceber que o Prota havia conseguido resgatar a irmãzinha dele. Não só isso, como ele conseguiu ver um sorriso naquela cara séria e malvada que ele conheceu, né, pô? Daí eles almoçam, jogam o papo fora e no fim os dois acabam indo embora. Ficou esse clima agradável, tá ligado? Então à noite, enquanto ele ia pra casa, acaba notando aquele mesmo cara que havia jogado lixo no chão, dessa vez estacionando novamente num lugar proibido. E como ele já era segurança de um certo local, ele fez questão de ir lá dizer pra eles que eles estavam estacionando no lugar errado. Pois é, qual a probabilidade disso dar merda? 100%. Nessa o cara fica tiltado sendo mó babaca com ele por nenhum motivo, obviamente, até o braço direito daquele cafetão chegar por trás do cara pegando no pescoço dele e quase botando o cara pra mamar com uma pressão, tá ligado? Nossa! O cone tatuado obviamente ficou com o cu na mão e ainda foi arremessado no próprio carro pelo cara. E disse que da próxima vez que ele desobedecer aquele velhinho ali, nossa, ele ia tá fudido, meu parceiro. Assim eles vão embora e o cara se vira com uma aura 100% diferente, perguntando se o velhinho tava bem. Ele apanhou pro Idin? Apanhou pro Idin, mas ele também é quebrado e é gente boa. Só que o mais foda disso tudo é que momentos depois vemos ele conversando com o cafetão, explicando o que tinha acontecido, até que o Idin broda lá todo encapuzado, mostrando uma foto que o guarda-costas do cara lá tinha tirado com seu avô, perguntando se por acaso aquilo era uma ameaça. Que obviamente não era, né? Eles não eram nem loucos de fazer isso. Mas quem disse que o Prota tinha entendido? Faltou chegar lá com uma peixeira na mão. Vou te contar, eles quase levaram outra surra de graça, ó. Isso aqui tá parecendo um sutiã, né? Mandou me chamar, senhora? Mandei sim, eu tenho uma pergunta pra você. O Idin tá bem? O Idin, ele tá bem sim. Você levou ele pro hospital, né? Aconteceu alguma coisa? Não, ele tá bem. Foi só pra ter
certeza porque depois de um acidente de carro, né, ele pode ter machucado. Mas por garantia, vá lá e pergunte pra ele se ele tá bem de verdade, tá bom? Tá bom, senhora. Ela nem disfarça que tá gostando dele, né? Um tempo depois vemos o Ijin conversando com o Sukijo, que perguntou o que havia acontecido com ele hoje, porque comparando com os outros treinos que ele teve, parecia que ele tinha tomado um suquinho de maracujá. Não, pô, é só pra não ficar me exibindo, sabe? Não quero outro esquadrão me odiando. Mas fala aí, tu não ia parar de ser guarda-costas, não? Oi? Não, quem te disse isso? Saca o músculo do pai. Assim eles saem do vestiário se deparando com a Yuna, que tava ali escutando a conversa deles, né? Que acaba criando coragem pra tentar, né, chamar o Ijin pra ser o guarda-costas dela. Ei, Ijin, você não quer me namorar? Digo, quer ser guarda-costas meu por um dia? Tipo, pode ser uma experiência nova pra você, sabe? E, bem, você tem que melhorar sobre o seu... fé nas malucas. Ele acaba aceitando e um tempo depois vemos eles naquele mesmo café onde ela havia sido sequestrada, que ela havia já planejado ir pra lá com o intuito do Prota aceitar, já que era perto da casa dele, né? Já pensei em tudo. E chegando lá, ele já se depara com seu arco inimigo, o bolinho de arroz menor. Ela tenta puxar um papo com ele lá, mó descontraído, tentando meter o Sukijo na conversa, mas não tava dando muito certo, né? E pra tentar puxar algum assunto, ela começa a falar mal do pelotão da sua prima pra ele, tanto que até o Sukijo ficou surpreso com a reação dela. Só que eu acho que ele ainda não se tocou que a Yuna tá gostando do Ijin, né? Mas enfim, nessa ele olha pra ele e se lembra que no passado teve uma conversa bem séria com o pai dela antes dele ir de base e pede pra que eles pudessem conversar a sós, tá ligado? E nessa, como eles estavam sozinhos, ele já começa dizendo o nome do pai dela, perguntando o tipo de pessoa que ele era. A Yuna diz que ele era uma pessoa que trabalhava demais e ainda complementa falando que ele tinha uma doença que meio que fez com que ele tivesse um tempo de vida limitado, mas mesmo assim ele continuou trabalhando no exterior e pra variar, ele chegou a falecer antes mesmo de conseguir ver a própria família, que deixou a Yuna bastante frustrada com tudo aquilo. Mas momentos antes dela continuar conversando, vemos que o pai dela, momentos antes de ser internado depois de ser salvo pelo Ijin, pediu pra ele conhecer a sua filha pessoalmente e dizer pra ela que se arrepende de não ter conseguido ver ela antes. E foi exatamente o que ele disse pra Yuna ali, meu parceiro, que deixou a mina de boca aberta, né, por ele ter conhecido o pai dela de alguma maneira. Porém, o Prota se levanta e sai dizendo que ele só podia dizer aquilo a ela, que deixou a mina bem emocionada, né? Afinal, seu pai realmente havia ido jogar no Vasco. Mas não só ela se emociona, como o Prota também acaba percebendo que o pai dela meio que tinha pedido pra que ele conhecesse a sua filha, com o intuito de fazer com que ele saísse daquele inferno, no caso daquela guerra, e vivesse uma vida normal, velho. Ele pensou até no Ijin antes de morrer, mano, pra vocês verem o tanto que o cara era foda. Deveras emocionante, não acha? Agora, saindo desse clima de enterro, no dia seguinte vemos o tenente chegando na casa do Prota, onde havia ido só pra dar um oi e conhecer a família dele também. Daí ele troca um papo com a avó do moleque, onde agradece por ter salvo a vida do Ijin, se bem que na verdade foi o contrário, né? Mas foi graças a ele que o Prota conseguiu achar a sua família novamente, então até que tá valendo. Foda que a gente também vê que o cara passa fome, afinal, dizendo ele, a mãe dele cozinhava mal pra caramba e ele não podia falar mal da comida dela, senão escutava a semana toda. É, pois é, foda. Passa um tempo e o tenente também vai com o Ijin até uma cafeteria ali perto, por coincidência a mesma de sempre, né? Onde diz que os seus antigos companheiros também tinham mandado oi, sabe? Assim, o Prota pergunta do porquê ele havia ido ali tão de repente, né? E o tenente diz que ele tinha uns negócios a tratar e aproveitou a folga também para dar uma passada na casa dele. E como ele percebeu que tava indo tudo bem, tanto com o Prota quanto com a família dele, ele se levanta e diz que estava atrasado pra ver a sua noiva? Oxe, tenente, noiva? Você vai se casar, é? É claro, pô, tá achando que eu não conseguiria uma mulher não, é? Não, é sério isso? E pra finalizar, momentos antes dele sair, o tenente pergunta se por acaso ele já tinha entendido aquela pergunta que ele havia feito no passado, sabe? Sobre o que significava ter uma família. E sorrindo, o Ijin diz que começou a entender, tá ligado? Bem pouquinho, mas ele começou a entender sim. Momentos depois, vemos o tenente coincidentemente chegando no escritório da Uni, onde descobrimos que a namorada, não, a futura noiva dele é ela, mano. Nossa, mas tem muita coincidência aqui, né, cara? Não só isso, como pelo fato de ambos andarem
estarem bastante ocupados, eles só se encontraram 14 vezes. Mas ainda assim eles eram um casal. No meio da conversa ela pede um favor pra ele, entregando o formulário e pedindo pra que ele investigasse um certo aluno que estudava junto com a Yuna. E adivinha quem era? Exatamente, o Iji, meu parceiro. Ela disse que começou a investigar esse moleque porque ele era suspeito e tal, tanto que até o governo havia parado ela. E como ela não podia, ela pediu pra que ele tentasse. Desculpa, mas eu não posso fazer isso. Calma aí, mano, deixa eu terminar de falar aqui pelo menos, caralho. Que claramente deixou a mina meio bolada e ele, né? Pô, velho, quer dizer que hoje não vai ter 69? É, pra você ver o tanto que o tenente se importa com o nosso prota, menor. Aí, falando em tenente, dias depois desse ocorrido, o prota recebe uma ligação onde descobre que o tenente e o esquadrão dele estavam cercados no campo de batalha. Não só isso, como vemos uma cena rápida deles encurralados e do chefão que tava planejando tudo aquilo, doidinho pra caçar uns figurantes, tá ligado? É hora da caça. Pelo menos era pra ser hora da caça, né? Porque infelizmente esse vídeo chegou ao fim. Se você quiser uma continuação, você já tá ligado, né? Só deixar o likezão que a gente traz. No fim foi isso, tamo junto, valeu!